Boa noite, olá amigos empreendedores. Esse nosso primeiro episódio falaremos sobre liderança, propósito e fé. As lições do empreendedorismo na igreja. Como nosso convidado de hoje, trouxemos aqui o Padre Nivaldo, pároco da paróquia Santa Luzia. Padre, boa noite, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz do senhor estar aqui, estou até assim... Estou muito contente, Padre, do senhor ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos veem, nos assistem. É uma alegria também poder partilhar um pouco dentro aí do campo do empreendedorismo a vida da fé, porque a fé também é um empreendimento. É um empreendimento meu, particular, pessoal. A fé é um dom de Deus. Mas eu tenho que investir na fé também, né? Tem que cultivá-la, né, Padre? Cultivar. Ô, Padre, e como que é a rotina administrativa dentro da paróquia? Tem os secretários, tem um tesoureiro, tem uma coordenação? Então, a igreja ela tem uma estrutura que facilita e ajuda também a administrar, porque são muitas realidades. Então, existe um conselho financeiro, né, que chamamos de CAEP, e um conselho pastoral também, que não é administrativo. E o CPP é o Conselho Paroquial Pastoral, Conselho Pastoral Paroquial. E o CAEP é o Conselho Econômico Paroquial. O que diferencia para o senhor a liderança de um pároco com a liderança de um empresário? Eu penso que a liderança, o objeto de um empresário é o produto e, ao mesmo tempo, aqueles que são destinatários daquilo que ele tem para vender, da compra e da venda, né? O pároco, o objeto nosso de investimento são as almas. Aliás, o bem máximo, a lei máxima da igreja é o bem das almas. Então, entendi. O investimento que a gente faz, todo esforço é para salvar almas. E como o senhor engaja, motiva a comunidade, os voluntários? Como é que o senhor faz para deixar eles motivados, né? Porque assim, o voluntariado ele tem que ser um dom, né? A pessoa tem que gostar de ser voluntário, né? E como o senhor faz para motivar e sempre ter gente motivado, fazendo um serviço voluntário? Como é que o senhor... Tudo na igreja é voluntariado, porque são inúmeras pastorais, grupos, movimentos, e a igreja não tem condição de pagar, né, de manter funcionários para essas diversas atividades. Tem funcionários como secretária, tem ali, às vezes, alguém que trabalha na casa paroquial, tem uma sacristã. Uma limpeza. Isso são pessoas assalariadas. Funcionários da paróquia. Colaboradores, né, da paróquia, da mitra diocesana. Agora, estes voluntários são almas generosas, fiéis a Deus, que amam a sua igreja. Porque a igreja ela não é do padre. A igreja ela não é do bispo, não é do papa. A igreja não é dos leigos. A igreja é de todo batizado. A igreja é um corpo. E aquele que se voluntaria para uma pastoral, para um apostolado, para aquilo que ele vai ajudar, ele se sente parte. Por isso ele desenvolve aquela capacidade altruísta. Hoje mesmo tivemos a abertura da catequese. Nós temos 85 catequistas na paróquia. E eu dizia com os pais que tem catequista que vem lá do Santa Rosa, a pé, para dar catequese aqui na Matriz, aqui na Vila Iracema. Padre, falando sobre algumas pastorais, tem a pastoral da catequese. E como que a pessoa faz para se tornar um catequista? Como que funciona?
é um chamado também? Como que é para ela? Por exemplo, eu quero me tornar um catequista, como fazer? Então, é um chamado, com certeza, né? A pessoa, ela observando as várias atividades que existem na paróquia, ela se identifica com aquele tipo de pastoral, aqui propriamente falando da catequese. E ao identificar-se, ela provavelmente vai se colocar à disposição da paróquia, procurando um catequista, um coordenador de comunidade, a secretaria, o próprio pároco, ou um padre, ou diácono, ou uma irmã, e se oferecendo, se colocando à disposição para esse evento, para essa pastoral. Entendi. Falando sobre chamado, como foi o seu chamado, a sua vocação? Como nasceu o seu propósito de ser padre? Então, ele apareceu, né, para mim, manifestou, eu tive percepção na adolescência. Eu fui criado, eu sou do estado do Paraná, eu fui criado na roça, e eu penso que a gente tem uma inclinação para seguir aquilo que o vive. meio te aponta, né? E no meu tempo de adolescência, a vida de roça ela é muito limitada. Você conhece... Não conhece muitas coisas. Não, né? É diferente de hoje, né? Ainda tem muitas limitações, mas muito menos. E todo mundo que eu conhecia tinha família. As pessoas, os vizinhos, namorava, casava. Meus irmãos mais velhos começaram também já a casar, constituir família. Então, eu também, minha vida será isso aí. Casar, ter família, como todas as pessoas. E eu estava ainda no ginásio, né? Naquela época o nome que dava era ginásio da quinta à oitava série. Série do ginásio. Isto. E na escola foi um padre, né? Um promotor vocacional, o padre Marcos, e também junto com ele uma irmã religiosa, a irmã Margarida. E eles foram então na escola justamente fazer uma promoção vocacional, falar sobre vocação, especificamente sobre a vocação religiosa, consagrada, né, para as moças e alguém que quisesse ser um religioso também, e a vocação sacerdotal. E para mim ali foi o despertar para esta vocação oposta, né, da vocação matrimonial. Foi ali a fagulha, né? E o senhor, quantos irmãos o senhor tem? Eu sou de uma família de 10 irmãos. 10 irmãos? Isto. Hoje nós somos grande, 8, né? Tem 2 falecidos. Somos 8 irmãos. Mas 10 filhos meus pais tiveram. Entendi. E o caminho para percorrer e virar padre? Seminário? Em média, quanto tempo? Qual a faculdade precisa ser feita? Qual conhecimento precisa ter? Porque assim, uma coisa é ter o chamado. Outra coisa é se qualificar para o chamado, né? Porque o senhor vai pastorear uma igreja, né? Então o senhor precisa se qualificar, se alimentar de informações. Como funciona isso? Então, o chamado é de Deus. É a vocação, né? A palavra vocação significa chamado, chamamento, né? É uma palavra latina, vocare, né? A pessoa, ela identifica o chamado, ela escuta, porque chamou é uma voz interior, é uma realidade interior, que inquieta. Agora, para ela se tornar padre, ela precisa da instituição. Então, ela vai nessa busca. Ela enxerga que o rapaz que quer se tornar sacerdote, ele enxerga no pároco da sua paróquia, nos padres que estão ali trabalhando na sua paróquia. Então, normalmente, ele procura o padre, o pároco, um dos padres, e ele demonstra ali aquela inquietude. Ele é encaminhado para o seminário. Onde lá existe também, né, lógico, os promotores vocacionais,
os padres reitores, né, o corpo de formação do seminário, se ele tem vocação para a vida sacerdotal secular, diocesana. Se ele sentir um chamado para uma vocação religiosa, então ele será conduzido, direcionado para uma congregação, um instituto, uma ordem religiosa. Entendi. E então ele será submetido, uma vez aceito, porque ele vai fazer os encontros vocacionais, um acompanhamento vocacional. Uma vez aceito para esse caminho, ele vai ingressar no seminário. No seminário. E aí precisa cursar a teologia e a filosofia. As faculdades, elas são importantes, porque você vai lidar com... Você tem que ter uma preparação. Um sacerdote, ele precisa ter um conhecimento, né? Ele precisa entender, não porque a fé, ela também precisa ser... a gente precisa compreender a realidade da fé, e a fé, ela é transmitida. Como é que você vai transmitir alguma coisa que você não conhece a fundo? Entendi. Então, o sacerdote, ele precisa ter... Normalmente, quando entra no seminário, existe um primeiro ano que é chamado propedêutico. Então, é um momento de conhecimento. Ao mesmo tempo que aquele vocacionado, ele conhece o seminário, a diocese ou a ordem religiosa, ele também vai sendo conhecido pela igreja. Entendi. Então, e ali ele vai passando as etapas. A primeira delas é o propedêutico, normalmente é 1 ano. Depois ele entra na filosofia. São mais aí 3 anos? 3 anos, normalmente 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Então, nós estamos falando em 8 já. 8 anos. Estas etapas, elas também sofrem escrutínios, né? Existe ali, ao término do ano, aquela conversa com o reitor, com o diretor espiritual, com o diretor acadêmico, porque tem um acompanhamento, não é colocado lá numa escola e faz 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, está pronto para ser padre. Não é assim. Existe um acompanhamento. Existem psicólogos, né? Existem os formadores, existem ali o diretor espiritual, o reitor do seminário, né? O superior daquela comunidade. Então, os professores, né? Na parte acadêmica, porque existe uma avaliação, né? Desse rapaz. Se ele tem capacidade intelectual, se ele tem capacidade emocional, se ele tem um psicológico bom, né? Psicológica, difícil, né? exatamente. Os campos formativos são o intelectual, assim, o psicológico humano, né? E o afetivo também, né? Entendi. Existe um trabalho. E depois desses passos, ele vira diácono primeiro. Então, ele vai caminhando. Ele terminando a teologia, significa que ele já foi experimentado e ele tem está preparado, assim, na forma daquilo que a igreja colocou para ele percorrer. Ele vai passar ali pelo conselho de presbíteros, com o bispo, que também vai ouvir os formadores, o diretor espiritual, vai ouvir o padre onde aquele rapaz fez pastoral, vai ouvir ali o seu psicólogo. Então, as pessoas que trabalharam direto, às vezes a comunidade, no dia da ordenação, pergunta, né? Assim, para o superior, o bispo pergunta, pode dizer se esse candidato é apto para receber o sacramento? O superior, né, quem pediu para ordenar, diz, olha, tendo ouvido os responsáveis e os irmãos da comunidade ou a comunidade, eu dou testemunho que ele está preparado.